incorporando já para as pessoas, então já está melhor. Então tá bom, fico contente. Hoje até levantei da cama, estou aqui no escritório, pode ver aqui, estou aqui no escritório, para poder vir aqui para participar mais tranquilo. Espera aí que eu estou acertando o meu... Pode falar agora. Não, hoje eu levantei da cama, estou mais disposto, e eu estou aqui no escritório. Tá bom. Aqui você olha lá atrás, é a minha biblioteca, está montada aqui. Ó. Lembra de ligar o Tá certo, tá certo. Está me ouvindo agora? Ouvindo nitidamente. Então tá bom. Vem aí, boa noite. Josué. Boa noite, Josué. Tudo senhor bem? Moacir, alto e claro. Você mexeu aí no seu computador, está muito bom, está dando para te ouvir perfeitamente. É que eu estou no celular. Ah, então é isso. Esquece o notebook seu. Ô, Ademir, você está deitado, né, A Ademir? mulherada gosta do celular para mostrar o cabelo, como é Ademir. que está o cabelo. Como é que você está, Ademir? Mas, melhor agora. Mas Josué, o seu microfone está cortando. Ih, rapaz. Então eu não sei o que está acontecendo aqui, não. Você está no celular ou no computador? Celular. Eu gosto do celular para poder Ademir, mostrar como a você está, caneca. Ademir, meu irmão? Estou melhorando, meu querido. Graças a Deus. Vamos ver como é que fica. Estou bem melhor. Resultado, Ademir? E o resultado, Ademir? O moderador Cara, vai ser Gervásio, quinta de novo. tal, Quinta-feira agora. Aquele lá foi banido, aquele. da reunião. Como é que está ele? Aí fizeram nova coleta, quinta-feira. Ah, tá bom. Mas Muito nós bom. estamos Mas eu estou bem orando. melhor. Então, mas nós estamos orando, viu? Amém, graças a Deus. Você está tomando algum remédio? Então, eu parei dos medicamentos hoje. Agora só tomando um remédio para dor. Mas os medicamentos fortes eu parei hoje. Graças a Deus. Mas você, Ademir. o medicamento que você tomou foi para quê? Vamos ver você aí, que está melhor. Amém. Então, uns 3 medicamentos fortes. Quem que é o Tiago Santos? Quem conhece? É convidado de quem? Deixa eu ver aqui para você. Thiago Santos. Não, é o Morelli. É o Tiago aí. Ô, Tiagão. Abre o microfone aí, Tiago Santos. É o pastor Morelli. Sim, acabei de entrar. Josué, tudo O que bem? você está comendo de Como gostoso? vai? Edson Rodrigues, pastor Edson Rodrigues, pastor Oscar. Tudo bem, Tudo meus bem? irmãos? Rapaz, Alegria poder estar aqui de novo. Tudo bem? Morelli, o que você está comendo de gostoso aí, meu irmão? Poxa, Biscoito de polvilho olha. com Coca-Cola. Ô, Glória. Está proibido de tomar Coca-Cola, Morelli. Para com isso, está proibido. Então, mas eu não devia ter colocado isso no Zoom, né? Agora eu Fazendo podre aí. escondido em casa. Essa mulher não pode nem ver. Você deixou nós com vontade, viu? Imagino. Mariano, depois manda a conta lá para a Coca-Cola, que nós já estamos fazendo propaganda da Coca aí. verdade, verdade. Reginaldo, tudo bem contigo? Tudo beleza? O Gervásio. Sim. O último aqui está Moacir de novo, hein? Depois do Thiago está Moacir de novo. Ele está lá atrás, está Moacir de novo. É porque ele está usando o celular e o computador. Egoísta. Ah, tá bom. Quer tudo para ele. Senão vocês não me ouvem aí. Nós estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Então, está ouvindo pelo celular, pelo computador não dá. Não conseguiu instalar sua câmera, Moacir? Ela não presta aquela câmera. Está sem microfone. Eu vou mandar comprar uma câmera para mim. Você quer que eu veja para você? O meu genro, ele mexe com isso.
Agora, a câmera da inveja é essa do Tiago Santos. Já estou fazendo pedido de outra. Ah, tá. Obrigado. Só que ela vai demorar um pouquinho para chegar. Pessoal, Não, mas você tem que ver a qualidade, né? Você viu? Tem que ver. Então, eu comprei Full HD e ela não veio Full HD e ainda por cima o microfone não está funcionando. Meus irmãos, vamos começar? Se alguém chegando atrasado, eu vou admitindo aqui. Vamos começar com o Jota fazendo uma oração por nós aí, pela nossa reunião. Sim, abri o microfone aqui e vamos fazer essa oração. Senhor nosso Deus, é com grande alegria que nós estamos reunidos em torno da Tua palavra, Senhor. Amém. A Tua palavra que é alimento para as nossas almas. Sim. Ó Deus, muito obrigado por esta noite, pelos amigos que aqui já estão reunidos, posicionados, aqueles que vão entrar daqui a pouco. Ó Deus, e nesse dia do amigo, nós glorificamos a Deus por esta compreensão e esta fé que desfrutamos associada com esta amizade. Que o Senhor possa nos iluminar nos estudos de hoje, que esse tema, ó Deus, do amigo, da família e do inimigo, a Bíblia nos ensina muito claramente quem é o nosso verdadeiro inimigo. Nos dá a Tua bênção, Senhor, para termos clareza neste tema e desfrutarmos o entendimento deste assunto com o maior professor que está disponível a quem pedir, o Santo Espírito de Deus. É assim Amém. que nós oramos, pedindo a bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou fazer um resumo aqui, um apanhado do que nós falamos sobre a reunião passada. Pra gente, porque essa é a segunda reunião sobre esse tema. Então, eu vou fazer uma apanhada aqui sobre o que eu entendi. Se alguém quiser acrescentar, ajudar aí, por favor. Quem está entrando? Reginaldo. O pastor Oscar. Estou recebendo aqui. Eu vou estar como co-hoster aí. Você vai admitindo aí quando eu vou falando aqui, que eu vou ler também. Ok. Tá. Quem tiver com algum ruído aí no microfone, por favor, desliga o microfone, né? Para a gente poder entender melhor. O pastor Tiago está desligado. Tá. Olha, na reunião anterior, nós entendemos o seguinte, que o inimigo, ele é diferente do adversário. Porque o adversário é aquele que se opõe, né? O inimigo, a gente só tem um, o crente só tem um inimigo, né? O inimigo que usa os adversários, muitas das vezes. Mas há uma diferença, porque o adversário, ele se converte, e o inimigo não se converte, né? Então, fica difícil para a gente considerar todos aqueles que nos opõem como inimigo. Mas vamos considerar como adversário. Isso nós entendemos na reunião passada, né? O exemplo disso é Paulo. Paulo, ele não era um inimigo, ele era um adversário, né? Ele se opunha, tanto que a igreja orou e ele se converteu. A gente pode entender desse ângulo, né? Então, a gente tem a dificuldade na tradução aí. E o que nós discutimos também? Onde estão esses inimigos, né? Os inimigos estão nas nossas casas, na igreja, no país. A gente pode ver, vamos considerar em termos não religiosos, né? Os inimigos do nosso país, os piores estão dentro do nosso país. Porque se nós estivéssemos unidos, né, a história seria outra. Isso não é diferente na igreja, porque dentro da nossa casa, se a nossa casa está dividida, e nós temos um adversário dentro de casa,
Isso rouba as nossas energias, tira o nosso foco e nos enfraquece. Então, por isso que Jesus diz que a casa dividida não subsiste, né? Isso é um fato. E a gente vê isso também, as dificuldades que Jesus teve com a própria família. Por que os inimigos são difíceis em enfrentar esses adversários dentro da nossa própria casa? Porque eles conhecem perfeitamente quem somos, eles conhecem as nossas fraquezas, conhecem quem nós éramos antes de converter. Manda os meninos ficar calados aí, pelo amor de Deus. Eles conhecem exatamente os nossos pontos fracos e aperta exatamente nos nossos pontos fracos, né, nas nossas articulações, quase nos aniquilando, né? Então, eles estão dentro de casa, sabem os nossos pontos fracos, sabem o botão certo de apertar. E quem está sujeito a esses inimigos que nós estamos falando, esses adversários, às vezes eu me confundo, que nós estamos falando, são os crentes, né? E quanto mais consagrado você for, mais você vai ser alvo, mais você vai ser provado dentro de casa, dentro da igreja, nos lugares onde você é conhecido. E quando você se converte e começa a brilhar a luz de Jesus, então, com certeza, é um sinal, né? Porque Jesus disse que nós seríamos perseguidos, e isso faz com que a gente fica mais na dependência do Senhor para vencer esses adversários e, se possível, convertê-los, né? Através do nosso testemunho. Posto isso, eu estou com o texto aí de Mateus 10, 34, 36, e aí nós vamos começar a falar sobre essas questões de uma forma mais profunda. E aqui eu abro a palavra para quem quiser colocar as suas impressões, seus entendimentos. Fique aí à vontade por 3 minutos. Pode falar? Claro, fica à vontade. Irmãos, Como hoje, Ademir? Você vai falar, Ademir? Ele está travado. Vamos começar. Cláudio, você queria falar? Você pode falar, Não, pode deixar o irmão falar primeiro, irmão. Depois eu complemento. Pode deixar a vontade de falar. Ok, irmão? Ademir? Então irmãos, boa noite para os irmãos aí, né? Boa noite. Boa noite para todos aí. Shalom aí. Boa noite. Alô. E todos aqueles, eu estava lendo a Bíblia, todos aqueles, família, familiares, amigos de trabalho, escola, dentro da igreja, porque o joio também atua dentro da igreja, né? Tem uma parábola do joio e do trigo, né? E todos aqueles que não aceitam Jesus se tornam nosso inimigo. Onde a gente vai, que tem pessoas que não creem, O áudio do Ademir está meio... de pessoa, torna-se um inimigo. E muitas vezes as pessoas olham em nós e vê que nós somos diferentes. Eu acho que o Ademir está com dificuldade no áudio, nós não vamos aproveitar muito, até que ele melhore. Ademir? Pro irmão? Isso, pode passar para o irmão? Porque não estamos te ouvindo, pelo menos eu não estou. Não, eu.
Tá bom. Passa para o outro irmão, que onde eu estou aqui no quarto, a internet sinal é fraco. Tudo bem, Tá mas bom? a gente quer te ouvir sim, Ademir. Ô, Cláudio. Tá bom. Ai, Senhor Jesus. A paz. Isso, irmão. Aqui também, irmãos, pode estar meditando aqui no livro de Miqueias. Livro aqui de Miqueias, né, meus irmãos? Miqueias 7, a partir do versículo 6. 6. Isso, Miqueias 7, versículo 6. Para o Senhor que diz: porque o filho se fez pai, e a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Amém? 7. 7, 8. O retorno está bem fraco, irmãos. Maria Léo 7. Não, não é. É 6, 7, não? Não, é Miqueias 7. 6. Miqueias 7, a partir do versículo 6. Isso, Miqueias 7. 6. Isso. Estou com dificuldade aqui. O retorno não está bom, meu irmão. Mas pode falar, Oi? Pode continuar falando. Isso, o retorno aqui está bem. Aqui eu estou retendo aqui Miqueias 7, versículo 6. Que a palavra do Senhor diz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua casa. Tem uma outra abreviação que eu quero deixar para os irmãos também. Se às vezes se os irmãos não concordar, os irmãos pedir. Em Deuteronômio 11, 6, que fala sobre, irmãos, a bênção é maldição, que é a boca da gente, né, meus irmãos? De amaldiçoar é abençoado. Então, a boca da gente, ela se torna bem amigo do inimigo, meus irmãos. Ok. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Quando a gente entende de uma forma até lógica, né? Que Estou no meio do grupo de oração. Quer participar? A gente entende de uma certa forma lógica, que é o seguinte, que para que as pessoas deixem de ser nossos inimigos... De oração aqui, você quer participar? Peraí, deixa eu tirar esse microfone aqui. Para as pessoas deixarem de ser nossos inimigos, há necessidade que se convertam, né? Porque a pessoa se convertendo, ela vai deixar de ser inimigo. Mas eu não entendo muito bem assim, não. E eu gostaria de ouvir os irmãos. Porque eu acho o seguinte, que para as pessoas se converterem, muitas das vezes, dentro da nossa casa, nossos parentes, é preciso que a gente se torne amigo deles, entendeu? Eles são usados muitas das vezes pelo inimigo, porque ainda não são convertidos, mas a gente tem que conquistar, de alguma forma, essa amizade para que a gente conquiste a confiança e, a partir de então, ver a possibilidade dessas pessoas se converterem. Porque muitas das vezes nós não traçamos esse caminho, né? E a gente quer que as pessoas se convertem para que deixem de ser nossos inimigos. Mas eu acho que, independentemente da pessoa ser convertida, ela pode ser seu amigo.
Ou seja, ela pode respeitar a sua fé a partir do momento que você respeita também os pontos de vista dela, né? Não necessariamente ela vai ser seu inimigo. Então, eu acho que a gente pode, antes, transformar aqueles que, em potencial, seriam nossos inimigos em amigos e, posteriormente, conseguir com que eles se convertam, se tornando mais do que amigo, irmãos. E eu gostaria de ouvir vocês sobre isso, sobre essas possibilidades. Reginaldo? Bem, irmãos, eu acho que o nosso esforço para, com o que o irmão falou, eu acho que o raciocínio do irmão está correto, porque nós vemos no exemplo de Jesus. Quando ele esteve aqui, o que ele sofreu de perseguição, de injustiça, e ele não procurou devolver na mesma moeda, né? Pelo contrário, né? Ele assim mesmo fazia coisas boas e também ele deu o conselho, né? Para que nós amamos até aqueles que nos perseguem. Então, o exemplo que Cristo nos deixou, eu acho que ele cabe aí no que o irmão estava falando. E também eu queria ressaltar, né, que o maior inimigo que a gente tem, né, que a Bíblia cita, né, que a Bíblia chama, né, a morte, né, de nosso inimigo. E esse daí não é com esforço humano que resolve. É só através de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, né, que vai vencer esse maior inimigo da gente, que é a morte, né, que é a recompensa da vida eterna. Então, a gente tem que procurar sempre estar cauteloso, né, com o fruto do Espírito, né? Paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, para que a gente possa se achegar, né, com as coisas de Deus, né, com a sabedoria de Deus, para que a gente possa realmente ganhar, né, as pessoas para Deus, né? Amém. Quem quiser continuar falando, pode falar. Texto de Romanos 5:12. Romanos 5:12, né? Fala que a morte não pode ser vencida por meio de esforços humanos, né? Salmos 82, versículo 48. Apenas Deus, por meio de Jesus Cristo, eliminará esse inimigo do homem. 1 Coríntios 15, 24, 26. Então, a luta do cristão, né, como diz o apóstolo Paulo, né, ele escreveu a guerra do cristão, dizendo, né, temos uma pugna não contra sangue e carne, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os governantes mundiais desta escuridão, né? Quer dizer, as forças, né? Que a gente sabe que são forças espirituais, né? Que isso se iniciou praticamente ali, a gente tem conhecimento ali que o primeiro registro que a Bíblia ela menciona de um inimigo que surgiu ali é em Gênesis, né? O primeiro registro de inimizade no universo é a ação da serpente, né? Que mais tarde foi identificada na Bíblia como Satanás, o diabo, né? Apocalipse 12:9. Quando abordou Eva, né? Com desafio quanto à veracidade de Deus, né? Quando a veracidade de Deus, um desafio, né? Quanto à veracidade de Deus. E Jesus Cristo, ele descreveu essa criatura espiritual como homicida, também como mentiroso e pai da mentira, né? João 8:44. Então, esse registro que nós temos aí, que nós, para enriquecer
o combate contra essas hostes, né? Espirituais, e assim frisando que não é que identifica. Obrigado, Reginaldo. Pastor Edson Rodrigues. Eu só queria complementar o irmão Reginaldo, que ele falou a respeito de mais um inimigo. Então, nós naquela aula que você falou de adversário, e nós temos um inimigo que é Satanás, então já acrescentou mais um inimigo. Então, acrescentou mais um inimigo. Não é Satanás só o nosso inimigo. Segundo o que o Reginaldo falou e que o Gervásio disse. Ele disse que adversários e o nosso inimigo, que é Satanás. Agora aqui está dizendo, ele disse aí, o Reginaldo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 26, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então temos mais um inimigo. Uhum. Eu, só recolocando o que eu disse o seguinte, que o adversário ele é usado pelo inimigo, mas o inimigo só temos um inimigo, né? Que é o causador de tudo, né? Inclusive da morte. Desde que a queda do homem caiu pela astúcia do inimigo, então, o fim de tudo que a gente vê é o seguinte, que existe só um inimigo. Né? O inimigo de Deus é o nosso inimigo. E esse inimigo, ele usa o adversário. Aquele que já tem algo contra nós, muitas das vezes é algo que é justo, porque às vezes a gente machuca mesmo a pessoa, ele acaba potencializando o adversário. É claro que ele vai usar, né? Tanto da fraqueza do adversário quanto da nossa fraqueza. Mas então, como é que ficaria 1 Coríntios 15, 26? Repete o versículo para nós, por favor. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, a morte é uma inimiga nossa também. Não só Satanás. Satanás ele é criador, é inimigo de Deus, tudo nós sabemos. Mas tá dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, certo, que a morte também é a nossa inimiga, né? É o último inimigo a ser vencido. Certo. A gente tem entendido o seguinte, que nós temos três inimigos, que é o adversário, é a carne, né? O mundo e o diabo. Mas a questão é que a gente trata tudo como inimigo, entendeu? Mas eu não entendo assim, eu entendo que muitos são adversários. Às vezes a gente precisa dessa resistência para você provar a sua fé. Se não existisse isso, como seria? Vou deixar a palavra com o Jota. Pode ser, Jota? Pode ser, sim. Meus queridos irmãos, que alegria estarmos aqui nesse debate, né? Eu queria dizer o seguinte, nós temos problemas porque nós queremos ser aceitos. Nós queremos ser aceitos pelas pessoas. Nós queremos que as pessoas concordem conosco. Só que o mundo nos odeia, porque nós não somos do mundo. Então, Jesus já tinha alertado sobre isso. Então, os nossos inimigos é uma questão daqueles que estão do outro lado. O certo deles, de todos esses inimigos, são aqueles que estão sob a influência do inimigo principal. Eu acompanho o Gervásio sem querer defendê-lo, que ele não precisa disso, mas eu acompanho esse raciocínio de que existe um lado e existe o outro lado. Então, aqueles que são de Jesus
que é do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, eles são odiados por todos, começando pelo diabo. Então, aí nós vamos ter sempre uma lista interminável. E muitas vezes aí entra a questão dos nossos queridos amigos, que se tornam nossos inimigos ou adversários. Por quê? Porque, de uma certa maneira, recebe influência daquele que é o principal inimigo. Porque nós somos odiados e temos que entender que isso é normal. Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. E esse é um combate que nós não devemos nos preocupar com aceitação. Agora, falando do lado que foi proposto pelo Gervásio, como tratar os nossos inimigos? Como transformar um inimigo num amigo? Eu acho que essa é uma questão que tem que ser trabalhada, porque Jesus já também nos ensinou como lidar com isso. É impossível você conquistar o inimigo se você não constrangê-lo com o seu amor. O Jesus ensinou isso e não tem outro modelo. Nós temos que entender assim, com relação à morte, ela também é um inimigo, mas é um inimigo que já está derrotado. Então, eu não me preocupo com esse inimigo. Eu estou preocupado com aqueles que ainda se opõem a mim. E quem se opõe a mim, infelizmente, ele ainda tem bastante espaço. E eu estou lutando com ele aqui em vários setores. Viu? Eu queria parar por aqui. Tá. Moacir? Eu gostaria de fazer uma colocação. Me parece que Satanás não é o inimigo, ele é o adversário. Então, ele é o adversário. Quando Jesus fala aqui nesse texto, ele está falando que os nossos familiares, os nossos amigos, seriam nossos inimigos no sentido de dissensão. Dissensão. Ou seja, não estariam compactuando com aquilo que a gente está pensando. Entende? Então, nesse sentido, eles se tornarão nossos inimigos, por causa da dissensão. Mas não é inimigo no sentido de perseguição, essas coisas. Perseguição seria para os de fora, como ele fala lá em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, ele fala que bem-aventurado aqueles que serão perseguidos por causa do meu nome. Esses são realmente inimigos, né? Não adversários, inimigos. Então, eu entendo assim. Agora, para se tornar amigo dessas pessoas, tem que fazer o que eles fizeram lá no começo da igreja. Eles eram simpáticos. Simpáticos. Eles se tornavam simpáticos aos que estavam em volta. Todo o povo os achava simpáticos. Agora, podiam não concordar com o pensamento deles, mas eles eram simpáticos. E com isso se vai ganhando amizade, porque eu creio que a amizade não se compra, não se ganha, a amizade se conquista. Entende? Então, esse é o meu pensamento. Pastor Moreira. Então, é justamente que eu ia propor, ia falar essas palavras do Moacir, certo? Eu concordo com a linha do Moacir. O irmão que domina fluentemente a língua hebraica, Satã significa adversário, né, meu irmão? Eu não entendo hebraico. Aurélio, está me ouvindo? Estou ouvindo. É que você falou que domina perfeitamente, não é o caso, não sou eu. Mas Satanás
palavra Satanás é uma palavra grega que significa adversário. Então, o irmão Moacir colocou corretamente. Adversário. A palavra inimigo, ela aparece na Bíblia, no Novo Testamento, várias vezes, muitas vezes, em vários contextos diferentes. Então, a gente precisa, sem dúvida, se for conversar assim sobre o inimigo de um modo geral, a gente avalia de uma forma. Se for analisar o texto bíblico, o que ele está dizendo de inimigo, nós vamos precisar olhar em qual contexto, ou seja, qual é o texto em que essa palavra está. Por exemplo, como vocês colocaram aí inicialmente, eu aqui posso estar falando alguma bobagem por não ter participado da live anterior. Eu não sei o que é que já foi visto, mas colocando a minha impressão aqui, no texto de Mateus capítulo 10, 34, essa palavra inimigo está num contexto. Em Miqueias, como foi mencionado também, 7,6, o texto é igualzinho, praticamente. Porém, o contexto é completamente diferente. Em Miqueias, é uma denúncia à corrupção do povo de Israel. É isso que Miqueias está fazendo, denunciando isso. No caso de Jesus, quando ele disse em Mateus, olha, eu não vim trazer paz à terra, e depois, mais um pouquinho à frente, ele termina dizendo isso, os inimigos serão da própria casa. Nesse contexto, veja, vamos só analisar o que aconteceu. Jesus escolheu os 12 apóstolos, um pouquinho antes, no capítulo 10 ainda. Né? Então, não podemos nos perder ao contexto, senão a gente corre o risco de dizer o que o texto não está dizendo. Então, aqui o texto é bem direto ao dizer que os inimigos são aqueles que se opõem à mensagem do Evangelho dentro da nossa casa. Primeiro ele escolhe os 12, depois ele começa a dar instrução aos 12. E fala algumas coisas, olha, vocês vão ter dificuldades. Vocês estão sendo jogados como ovelhas no meio de lobos. E assim ele vai. Depois ele diz, olha, os inimigos serão os da sua própria casa. Então, quando nós olhamos o contexto todo, nós podemos perceber que ele está falando do discipulado, do discípulo. Então, as pessoas são nossos inimigos não por qualquer outro motivo, mas simplesmente por causa do Evangelho. Não é porque eu sou ruim, não é inimigo porque eu não gosto, não vai com a minha cara, é porque dentro da minha própria casa, eu me converto, eu prego o Evangelho, e os relacionamentos poderão ser quebrados, como acontece muitas vezes por causa disso, de pessoas que não aceitam a conversão de um parente, de um filho. Eu mesmo passei por isso na minha casa, né? E eu tenho a impressão, por aquilo que eu li aqui no texto, que é esse o contexto, né? Olha, Jesus está ensinando, tanto que ele termina um pouco mais para baixo, dizendo, quem ama pai e mãe mais do que eu não é digno de mim. Então, ele está falando de relacionamento, né? Ele entra na área dos relacionamentos, ele fala das dificuldades, do lobo, da ovelha no meio do lobo, e vai contando todas as dificuldades aí, dando instrução aos apóstolos, e depois ele diz, aos apóstolos, os seus inimigos serão os da sua própria casa. Né? Ele está querendo dizer, ao meu modo de ver, que o relacionamento nosso com Jesus, ele tem que estar acima dos nossos relacionamentos familiares. O valor do meu relacionamento com Deus, ele tem que superar os relacionamentos familiares, mesmo que isso venha a causar alguma ruptura. Né? É claro que não é um incentivo a gente brigar com pai e mãe por causa do Evangelho. Pelo contrário, como foi dito aqui, o testemunho nosso, a amizade, tudo. Mas, realmente, quando se opõe ao Evangelho, a pessoa se torna um inimigo, não é um inimigo nosso, mas é um inimigo de Deus. Exatamente. Porque ele não é que ele não gosta de mim, ele não gosta da palavra de Deus que está em mim. Ele não gosta do Senhor que está na minha vida. Então, ele não é meu inimigo. Ele é o inimigo de Deus. Não é?
Por isso ele fala que nesse contexto, em outros contextos, Jesus falou, ama seu inimigo. Exatamente. Ama seu inimigo. Mas o contexto é outro. Nesse aqui é um contexto bem diferente. Você vai pregar e por você pregar, por você crer, você arrumou inimigo. Tá certo. E às vezes esses inimigos serão da sua própria casa. É um contexto bem diferente do de Miqueias 7,6, apesar do versículo ser muito parecido, quase igual, né? Mas o contexto é outro. Pastor Morelli, de uma forma prática, assim, o que o irmão acha desse pensamento? Porque muitas das vezes nós nos convertemos e a gente fica tão afoito e sem... a gente ainda não tem a sabedoria, não tem o conhecimento suficiente, nós ficamos tão afoitos a fazer a obra de Deus que a gente acaba deixando-os da própria casa. A gente não dá tempo para eles tornarem-se nossos inimigos. Então, é como se a gente fosse roubado do nosso ambiente familiar, entendeu? E isso, de alguma forma, cria um sentimento averso. Eu sei que Deus está no controle de tudo, que haverão de converter aqueles que têm que se converter, né? E lá na frente nós percebemos que há uma reação contrária àquilo que nós acreditamos que deveríamos ser aceitos de braços abertos. Só que aí impõe-se uma luta para a gente conquistar os nossos. Mas a gente não pode se omitir da nossa própria responsabilidade, né? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Então a gente aprende a orar, aprende a ter mais controle, né? Aprende a ser mais tolerante para reconquistar aquilo que nós perdemos, fruto de, muitas das vezes, da nossa impaciência. Isso eu acredito. Acredito que todos aqui tiveram essa experiência. Porque eu acredito que todo crente, de alguma forma, ele encontra reação na família, no meio que ele vive, né? Amigo, time de futebol, quando ele se converte, ele vai... E aí a gente começa a buscar sempre o meio crente. E nós começamos a deixar para trás aqueles que têm esse sentimento de perda, né? De que perdeu a gente, que fizeram a nossa cabeça. Exato. Eu acredito que você tem muita razão nisso que está dizendo, porque o que acontece? Nós, como pastores agora, eu vou dizer, nós às vezes ensinamos errado o nosso povo. E ficamos deixamos aquela impressão de que quem não faz como a gente faz está errado, né? Está errado. Então, a gente dá pilha para os nossos membros, porque também nós recebemos esse tipo de pilha, e acabamos nos isolando dos nossos familiares. Então, aquilo que eles faziam, eu não faço mais, porque eu não posso deixar que o mundo entre na minha vida. Se tem uma festa de aniversário, eu não posso ir porque eu sou crente, lá o pessoal bebe, fala palavrão, e eu não vou num lugar desse, porque as festinhas de casa, acontece isso aí. Tá tudo enche a cara, depois fala palavrão, brincadeira inconveniente, conta piada, e eu sou crente agora, não posso ficar nesse meio. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que avaliar muito, né? Porque isso nos separa dos nossos familiares. Isso é muito comum, né? E nos separa, começa a causar antipatia. Então, nós acabamos, com atitudes assim, criando inimigos, né? Quando, na verdade, nós devemos testemunhar no meio deles. Nós devemos lembrar que quando Deus se chateou muito com o mundo, a ponto de querer destruir o mundo, ele disse, olha, eu me arrependo de ter feito o homem, ele encontrou Noé, né? Ele encontrou Noé como o único que valia a pena permanecer para reconstruir a história da humanidade. E deixou lá os parentes, lá mulher e filhos, como um brinde. Mas o único que ele achou mesmo foi Noé, né? E o que ele diz sobre Noé? Noé era homem íntegro, ele era um homem reto entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Veja, ele não se isolou dos seus contemporâneos. Ele era íntegro entre os seus contemporâneos, no meio deles, não é? Ou seja,
aquela raça inteirinha que não prestava ninguém a ponto de Deus querer destruir. Não era qualquer pessoa, era tão ruim a turma, mas Noé estava no meio deles. E no meio deles ele manteve a sua integridade. Então, nós somos chamados por Deus para nos separarmos do mundo, mas não das pessoas do mundo, mas da maldade do mundo, do pecado do mundo. E às vezes nós confundimos e nos separamos das pessoas do mundo. E é no meio deles que nós temos que testemunhar. É no meio dos nossos familiares, dos nossos amigos, ex-amigos, amigos do futebol de antes, amigos das festinhas, amigos dos bares. São amigos, foram amigos. Bons ou maus, foram parte do nosso relacionamento. E é no meio deles que eu imagino que a gente tem que testemunhar. E não fora. Eu não posso isolar e viver dentro da igreja como se fosse uma bolha. E ali não preciso testemunhar, ali já está todo mundo é crente. Então, o meu testemunho tem que ser dentro da minha casa. Eu tenho que manter a amizade, eu tenho que manter minha vida como era. O que eu tenho que tirar do que era da minha vida é o pecado. Né? Os maus costumes que eu tinha, esses eu tiro. Agora, a minha convivência, o meu relacionamento, eles precisam continuar. Eu preciso continuar ainda na festinha do aniversário. As pessoas vão contar piada, falar palavrão e beber. Nem por isso eu vou beber, falar palavrão e contar piada. Né? Eles que façam. Eu vou testemunhar de uma forma que seja digna, né? Porque é no meio deles que eu tenho que testemunhar. Então, não sei se eu falei demais aí, ou se era isso mesmo que você queria que eu falasse, ou se é essa opinião que você queria, né? Beleza. Pastor Oscar, enriquece nós aí com o seu conhecimento, meu irmão. Fala aí uns 3 minutos para nós sobre isso que a gente tem ouvido aqui. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso que o Tiago falou é verdade, é bem por aí mesmo. Né? A gente não tem que estar mudando muito as pessoas, tem que mudar no princípio na gente, para a gente entender e aceitar a convivência com os diferentes. A luta nossa, como o Mariano falou, não é contra a carne, é contra o espírito. Então, onde tem a carne, existem situações embaraçosas, inconvenientes, mas eu não vi de nenhuma situação Jesus fugir. Ele entrava no meio dos adversários, ele conversava com eles, e eles convidavam a se salvarem. Acho que a nossa função deve ser mais ou menos por aí também, sabe? Olhar bem como Jesus andou e servir como Jesus serviu. Em dado momento, ele fez um milagre no meio de um povo que estava apedrejando uma mulher. Então, a gente tem que ver, você analisar os pontos, né? O que é que está sendo um inimigo meu? Será o Mariano ou será eu não entendendo o Mariano? O inimigo verdadeiro é a pessoa do Tiago ou é o que nos une, que está fora de sintonia? Né? A gente precisa começar a analisar um pouco mais, aprofundar e ficar nessa posição de que é preciso conviver com as diferenças, ressaltando que o amor tem que vencer a diferença negativa. Eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar um pouco mais no nosso próprio ego, nosso próprio jeito de ser, às vezes afastar nosso conhecimento e lutar para conviver, né, na parcialidade. E a gente tem, é por aí que eu penso, entendeu? A palavra de Deus é muito, muito objetiva, né? Aí foi falado de amar os seus inimigos. É verdade. Foi falado sim, mas como foi dito também, em que contexto foi falado esse termo? Então a gente tem que viver com a mente aberta dentro dos textos e dos contextos da palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém. Só para me desculpar aqui, eu entrei com o link do Tiago, mas eu sou João Morelli, tá? João Morelli? Mas agora que eu vi aqui... Você troca aí, né, Tiago? Né, você falou certo, é o que está aqui, Tiago. Porque eu entrei com o link do Tiago.
Tiago. Morelli, você nem veio, Morelli. Você botou o Tiago no seu lugar. Pelo menos a culpa fica com ele. Glória a Deus. Tá bom, Morelli. Vamos lá. Muito bom. Deixa eu falar uma outra questão aqui, e até usando esse contexto para a gente pensar um pouco sobre isso, né? A gente está falando de os inimigos do homem são os da própria casa, e casa a gente pode entender como a nossa casa, propriamente dita, como a nossa igreja, como o nosso país, né? E vai por aí, né? O ambiente que nós trabalhamos, se eu tiver errado, me corrijam. Mas eu entendo nesse contexto, né? Casa, tá? E se a gente for ver a casa de Deus de uma maneira mais ampla, nós vamos ver a divisão da igreja, né? Em várias denominações. E há problema, né? A igreja tem dividido famílias. Eu mesmo posso testemunhar isso, né? Pela misericórdia de Deus, pela mão do Senhor, eu acho que isso não aconteceu. Dar um pequeno testemunho. A minha esposa ficou contente no lugar onde a gente servia. Ela se afastou da igreja, não foi mais. Eu fiquei servindo sozinho. Até que um dia ela saiu e encontrou uma igreja que lhe agradou. E ela voltou muito feliz para casa, né? E eu fiquei feliz, apesar de não ser aquilo que eu queria, fiquei feliz por ela voltar para a igreja, mas infeliz por ela estar se dando em outra denominação. Ela ficou ali, foi conversar com o pastor, e o pastor falou, olha, eu lamento, mas sei que você está feliz aqui, mas eu te aconselho a você voltar para a sua igreja, voltar para o seu marido, né? Ele tem responsabilidade lá, e você apoiá-lo. E ela voltou extremamente triste, porque ela não ia voltar, não queria, nada convencia ela. Mas, de certa forma, eu vi aquele homem, sabe, um homem de Deus, um homem que eu vi que ele estava pensando, ele estava amando uma pessoa, exercendo a palavra do Senhor, porque ele não me conhecia, e eu quis conhecê-lo. A partir do momento que eu conheci ele, eu comprovei que era um homem de Deus. Eu falei, eu vou vir para cá também junto com a minha esposa. Independentemente de doutrina, eu vou ficar aqui, porque eu acredito que Deus está... E saí na maior paz e fui para aquele lugar. Mas eu tenho conhecimento também de muitas outras situações que aconteceram diferente, um desastre, né? E porque usam, às vezes, dessa situação. Eu não estou tratando de casos específicos, não, porque eu conheço muitas pessoas e conheço a realidade de muitas pessoas. E eu vejo um grande problema, e por isso que eu amo tanto uma reunião interdenominacional, entendeu? Porque, sei lá, a gente é livre, né? Acima de tudo, o que nos une é muito mais do que o que nos separa, né? As doutrinas e tudo. Então, foi até proposto aqui que nós deveríamos convidar alguém que viesse nos ensinar, porque todos nós queremos aprender, né? Então, eu pensei nisso, eu falei, poxa, se eu trazer um pastor da Adventista aqui, vai haver restrição. Por mais que a gente não queira, e de uma forma sincera, isso pesa, entendeu? É claro que a palavra de Deus diz que a gente tem que ouvir tudo e reter o que é bom, mas a gente não tem tanta essa capacidade, né? Eu acho que existe uma coisa muito ruim em tudo isso que existe nessa guerra denominacional, né? A gente briga por doutrina, a gente não se entende, é muito difícil. Isso é uma forma que eu vejo, né? E eu tenho lutado comigo contra isso, sabe? Eu não sei até que ponto Deus aprova isso, se agrada disso. Porque também, lá em 1 Coríntios, deixa eu citar o versículo só para a gente terminar com esse entendimento. Lá em 1 Coríntios 11, 18 e 19, né, que fala da ceia do Senhor,
é interessante que a Bíblia toda fala de unidade e lá fala em divisão. Eu gostaria que os irmãos que conhecem mais do que eu me explicassem. Diz assim: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Então, na divisão, né, na divisão de ideias, sei lá, aqui eu não sei propriamente qual é o tipo dessa divisão que Paulo aprova, né? Que é bom que haja para que os aprovados sejam reconhecidos, né? Para que os aprovados se tornem conhecidos. Porque a gente sabe também que numa divisão, o que a gente tem que mais guardar é o nosso coração, porque a gente sai machucado. E por mais que a gente tenha argumento para negar que não estamos, no fundo nós ficamos machucados. Então, posto isso, eu abro a palavra para os irmãos comentar sobre isso. Eu posso dar a palavra, irmã Mariana? Claro. Sim, Cláudio. No meu ponto de vista, eu acho, assim, se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir. É 2 abreviações que eu quero fazer. A respeito, primeiro, do que você acabou de pôr aí. A divisão. A palavra do Senhor diz que é uma opção espiritual. Que não tem divisão, né? Essa divisão pode ter. Essa divisão de igreja, ela não é de Deus, ela é do inimigo. Nós temos de unir. Por isso que a palavra de Deus fala, ou com bom só que os irmãos visam, eu não. É nessa parte. Por quê? Porque nós temos um corpo só, um espírito só. Na presença do Senhor. E aqui, comentando, que eu queria só um minuto só do pastor Tiago, que chama, a respeito que ele, achei muito bonito a versão dele, falar do homem de Deus, sabe? É onde que ele fala a respeito sobre nós cristãos, às vezes passar de uma festa que ela é uma festa mundana. Mundana, assim, as pessoas bebem, mas a palavra de Deus fala que nós temos que ser luz nas festas. E a palavra de Deus ainda ela é mais contexta, que ela fala que nós devemos ser luz nas trevas, porque através de um de nós, no meio ali daquela festa mundana ali, nós podemos ganhar uma alma, para o Senhor. Aí eu ponho esse contexto para os irmãos. Se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir, que eu estou aí para aprender, sabe, irmão? Mas a minha abreviação é essa aí, que pode sim participar, desde que a gente seja sábio. Porque muitos, às vezes, participam de uma festa mundana, acham que está ali, fulano não está vendo o que eu estou fazendo, mas ele esquece que Deus está vendo. Às vezes ele pega uma latinha de cerveja, ele sai ali então, o que acontece? É a vigilância. E através de nós que está ali no meio daquela festa mundana ali, nós podemos ganhar uma alma para o Senhor, né? A palavra do Senhor diz que nós temos que correr atrás de almas perdidas. Correto, irmãos? Nós temos que correr atrás de almas perdidas. A palavra de Deus não fala para nós correr atrás de um que já está na igreja, de uma alma que já está na presença dele. Ele manda nós correr atrás de almas perdidas. Amém, irmãos? Amém. Essa abreviação, se eu tiver um erro, os irmãos podem corrigir, que eu estou aí para aprender. É interessante aqui, pastor Edson, que cada um tem um ministério, né? E o Cláudio, ele tem um ministério de evangelização,
nas fazendas aí na região de Minas, né? Triângulo Mineiro ali e tal. Então, os assuntos são vários, mas a pessoa acaba pegando aquilo que, né? Porque a pessoa ama a alma, então ela sempre pensa, não, como eu vou ganhar, né? E isso é normal. Mas eu queria, assim, de uma forma mais abrangente, eu acho que eu toquei num assunto aqui, é um assunto muitíssimo delicado, né? Sobre essa questão das divisões interdenominacionais. É claro que tem aqueles que isso não interfere nos seus relacionamentos, mas em grande parte interfere sim. Então é mais nesse foco aí que eu gostaria que a gente terminasse essa reunião. É claro que aqui nós nunca vamos chegar a uma conclusão, nem é essa a intenção, sabe, de ninguém convencer ninguém, ter argumentos, por mais bíblico que seja, para estabelecer É claro que nas questões principais, né, tem que haver consenso, mas em muitas outras questões a gente tem que conversar sobre isso, né? E eu não sei se os irmãos sentem a alegria que eu sinto e a riqueza que eu vejo aqui, sabe? Que aqui a gente tem assim pessoas de várias denominações e nós conseguimos conversar e continuar promovendo alegria com respeito no coração de cada um, e isso tem motivado as pessoas a participar. Talvez a gente fala de coisas aqui tão básicas, né, para pessoas que conhecem tanto, né, que tem doutores, tem pessoas que conhecem muito, né? Fala de coisas tão básicas, mas o mais importante de tudo isso que eu vejo aqui não são a humildade da gente reconhecer a nossa necessidade, que a gente precisa do outro, independentemente da denominação que ele serve. Irmão Mariano, eu vou ter que sair porque surgiu um imprevisto aqui. Até a próxima, meu irmão. Tá, eu perdi minha carteira aqui dentro do condomínio e acharam aqui que eu pedi para puxar as câmeras do condomínio e estão me chamando lá. Tá? Os irmãos me desculpem aí, tá bom? Deus abençoe aí. Shalom a todos. Oi, João. Boa noite. Eu queria fazer uma colocação agora. Posso falar? Jota. Grande Jota. Eu gostaria, então, de fazer uma colocação sobre a questão da gente querer ser aceito pelas pessoas. Eu já bati nesse ponto aí, né? Todo mundo quer ser aceito pelas pessoas. Mas para você ser aceito, você tem que conviver com a divergência. Porque acabamos de ler lá em Coríntios 11. A divergência é a coisa mais necessária para arejar a nossa mente, porque às vezes o nosso foco está errado. A nossa prioridade está errada. Aí você vê o Edson pensando totalmente diferente de mim. Eu falo, mas não é possível esse cara estar pensando diferente. A fonte de informação é a mesma. Então, eu só estou citando o Edson, o pastor Edson, porque é meu amigo particular, então não tem problema. Mas o que eu queria dizer sobre as igrejas, né? Que maravilha termos essa quantidade de denominações, porque ninguém fica desculpado. Tem de todo jeito que você quiser. Tem lá uma igreja para você ir. Então, não fique em casa, só agora por causa do coronavírus, viu? Passou isso aí, procure uma igreja e vamos congregar. Essa é uma palavra muito boa. Mas, então, como foi dito, né, é necessário que haja a divergência para que seja identificada as pessoas aprovadas. E eu gosto muito dessa linguagem de pessoas aprovadas. E Paulo, em Timóteo, ele orientando Timóteo no capítulo 5, e eu gostaria de deixar que a Bíblia falasse conosco, né? Capítulo 5 de 1 Timóteo, a partir do versículo 1, ele fala qual que é a boa prática para você ser aceito pelas pessoas, para você não enroscar com ninguém, não embaraçar com ninguém. Então, como é que você vai tratar o idoso? Trata o idoso como fosse seu pai.
Qualquer pessoa idosa, você tem que olhar para o idoso e falar: esse é meu pai. E trata o idoso como se fosse o seu pai. Aí você olha para o jovem, e como é que você vai tratar o jovem? Como se fosse seu irmão. E as mulheres idosas, como mães. E as moças, como se fossem irmãs, com toda a pureza, simplicidade. E aí ele vem falando da viúva. Aí ele fala da viúva lá, e ali ele descreve o comportamento das pessoas, que tem a fofoca, tem aquele comportamento impróprio, que é condenável, mas ele usa a figura da viúva. Ele estava até querendo dizer assim, quem que é a viúva de verdade, né? Para poder você dar atenção para ela. Mas, finalizando esse aspecto, né, eu gosto muito do versículo 8. E o versículo 8 fala fortemente sobre os parentes nossos, aqueles que estão bem próximos, né? Que você tem que cuidar bem deles. Porque se você falhar nessa parte aí, você vai falhar na base, na origem, e você não vai ser aprovado por ninguém. Nenhuma igreja te quer. Se você não cuidar da sua família, não cuidar da sua casa, você não serve para ninguém. Quando eu fiz 60 anos, eu fiz uma festa. E no meio da festa tinha todo o pessoal espírita, todo o pessoal que era meu amigo. Não importa, eu tenho amizade com crenças diferentes. Agora tem uma coisa. E eu não fui na sua festa. Eu vou estar com eles todo o tempo, para que eles compreendam que eles são meus amigos e eu tenho motivação para andar com eles a vida inteira. E eu sou diferente deles e faço isso e mantenho-os como um amigo porque eu quero falar que existe uma outra circunstância de vida. Então, eu concluo as minhas palavras dizendo assim, que nós devemos, com os mais próximos, mostrar e demonstrar o quanto nós o amamos. E eu quero dizer o seguinte, que hoje é o dia do amigo. E, graças a Deus, nós estamos aqui nessa reunião de amigos, né? Independente da denominação, independente da idade, independente dos recursos sociais que cada um dispõe, e dependendo do que nós queremos fazer com o que resta da nossa vida, porque aqui tem muito vovô aqui, nós estamos juntos, né, estudando a palavra de Deus e precisamos aproveitar para ser felizes, Amém. meus amigos. Amém. O Jota é o seguinte, ele tem uma arma especial que eu tenho tentado conquistar isso de toda forma. Falei para ele. Ele tem a arma do Bolsonaro, que é o bolsorriso, entendeu? Você pressiona a pessoa num canto assim, quando você acha que ele não tem saída, ele dá uma risada, já muda todo o contexto. Ô, irmão Mariano, só uma colocação aqui sobre o irmão. Não existe várias denominações de igreja. A igreja do Senhor é única, que é Jesus. E a divisão são o próprio ser humano. Mas a igreja é uma só. Eu creio nisso. Que se chama Jesus. Eu creio nisso. Bom, Amém. eu acho que nós podemos encerrar, né? E para outra semana vamos levantar um outro tema aí. O Gervásio, me dá só uma coisa. Você falou, só para encerrar, você mencionou o texto que diz até é necessário que haja partido entre vós. Aí você falou, queria saber o que é isso aí, né? Por que é bom ter? O que é bom ter? Nós temos um problema sério, você sabe muito bem disso, que são as traduções, né? Como diz um ditado italiano, que é muito sábio, diz: o tradutor é um traidor. Porque por mais boa vontade que ele tenha, por mais zelo que ele tenha, a tradução sempre transforma uma foto colorida em uma foto branca e preta. Por mais
porque ela não, às vezes não mente, mas às vezes até mente, né? Mas ela tira, no mínimo, ela tira o brilho da sua versão original. Uhum. E a palavra partido que está aí, sabe qual é essa palavra? Heresia. Ela está traduzida para nós como partidos. Uhum. Mas ele diz até necessário que haja os heréticos no nosso meio. Faz mais sentido que no contexto. Exatamente, para que os bons sejam destacados. Tá certo. Você pode olhar lá a palavra, onde é que está mesmo? 1 Coríntios 11, né? 11, 19. 11, 19. Então, vamos olhar aqui só para tirar essa... Olha, a palavra aqui é aireses. Aireses, que significa partido. Não tem dúvida que também é partido, mas só para ter uma ideia, como ela é mais conhecida entre nós, como algo ruim, né? Como uma doutrina ruim. Só para dar o meu palpite final aí. Tá certo. E eu não sou o Tiago, eu sou o João, tá? Mas, Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Tá? Essa questão das traduções aí, né? A gente vê assim que há um esforço tremendo para traduzir, né? E um acompanhamento, não é? As coisas não são feitas de qualquer maneira, né? Sim. Por mais que haja esse esforço, sempre não vai corresponder àquilo que... Então, tem aqueles que têm a necessidade de ir mais profundo, conhecer as línguas originais e tal, e muitos se baseiam assim, falam assim, olha, você tem que aprender hebraico, você tem que aprender grego, você tem que aprender latim, né? Mas eu creio assim que tudo isso, sabe, tudo isso são desafios que eu acho que o próprio Deus permite, né? Eu vejo na palavra shofar, né? Em tantas outras palavras, trombeta, instrumento romano que não tem nada a ver com... É um instrumento de guerra também. Mas eu vejo assim que o Espírito Santo, e nós na dependência dele, ele extrapola tudo isso. Tem pessoas que não sabem nem o português direito. E tem uma sabedoria muito mais do que qualquer uma pessoa que você possa pensar, né? E não vai chegar para aquela pessoa e falar, você tem que aprender grego, porque você está... Eu acho assim, em questão de princípios, né? A pessoa sabe o que é princípio. E eu tenho admirado muitas pessoas nesse sentido. E tenho percebido muitas pessoas que aprendem um pouco, aprendem uma outra língua e quer que todo mundo tem que aprender a outra língua e usa aquilo para tentar, de alguma forma, controlar, né? Mas eu acho que é por aí, né? Como o irmão bem colocou aí, heresias ele faz bastante bem mais sentido, né? E aí, ó, aprendi. Bem. Oscar, faz suas colocações finais aí, vamos para a próxima. Ô, pessoal, sugere assuntos aí. O seu áudio está desligado. É meu? Aí. Pronto. Sim. Agora tá. Para encerrar, Mariana, eu hoje gostei de aprender muito. A gente realmente, graças a Deus, temos opiniões e visões diferenciadas e que nos leva a polir o que nós tínhamos aprendido até então, né? Uhum. É um crescimento muito grande interior, né? Visão diferente de cada um que somou e, com certeza, vai dar bons frutos daqui para frente. Valeu. O Tiago, que chama Morelli, ele tem umas colocações dirigidas pelo Espírito Santo. A visão do Espírito Santo nos mostra que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, a gente vai ficar nessa posição de que o seu inimigo, Jesus falou que dorme com você na cama. Mas a minha pergunta era: qual a qualidade desse inimigo? Uhum. Para que eu possa ter um escudo de proteção e até um acesso maior
a esse inimigo que está caminhando com a gente. Eu preciso buscar conhecer esse terreno. Como fazer isso? Como conhecer verdadeiramente aquele que eu deveria considerar como inimigo? Porque falar sobre ele está fácil. Como combater essa diferença é a minha preocupação. Obrigado, Oscar. Como devemos agir? Qual a atitude que eu tenho que ter ao deparar com essas limitações? Ok, obrigado. Eu quero também agradecer, né, pela presença de cada um aqui. Aqui essa reunião é feita por cada um de nós. E quero falar para o Cláudio, que o Cláudio não teve ainda a oportunidade de ouvir como que funciona a nossa reunião. Aqui, Cláudio, a gente procura, é a responsabilidade de cada um, promover um ambiente de respeito, ética, em que o Espírito Santo possa, através da vida de cada um, agregar, acrescentar a nossa. Né? Ninguém aqui se coloca numa posição de que sabe mais do que todos, né? É uma posição de humildade, e eu creio que isso é um ambiente certo para que com cada um de nós. Então, seja bem-vindo, que você possa voltar às próximas reuniões aí, participar. Eu só queria, irmão Mariano, eu só queria, de todos que falaram aí, que eu acho também que pode ser considerado um rival inimigo nosso, nós outros, né? Porque pode ser lá que o nossos ossos são a coração do nosso espírito, da nossa alma, né? Então, é considerado um inimigo terrível também, meu irmão. Tá certo. Isso aí, Cláudio. Ô, Cláudio, espera que eu vou aí evangelizar nas fazendas com você aí. Em nome de Jesus, aí, eu já comentei com os irmãos lá, irmão. Tá bom. Já comentei com eles. Me aguarde. Pastor Morelli, obrigado pela sua presença, meu irmão. Posso sugerir um assunto aí? Espera só um minuto. Não, só que eu que agradeço aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Não consegui aqui liberar o meu microfone. Obrigado, Morelli. Pastor Edson Rodrigues. Sim. Eu gostaria de citar 3 textos que nós tratamos hoje aí. O pastor Morelli, ele citou muito bem sobre o posicionamento em casa, de como fazer mudar. E eu vejo como missionário. O missionário, ele quer sair, quando ele é tocado, é chamado, quer ir embora. Mas lá, se nós pegarmos lá em Atos 1:8, disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em primeiro lugar. Então, paramos em Jerusalém. A nossa casa é Jerusalém. Então, nós precisamos evangelizar na nossa casa. Qual é a maneira melhor de evangelizar na nossa casa? É o testemunho nosso, que deve ser um livro aberto, para que eles possam ver a nossa mudança, porque eles conhecem nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados, sabem onde nós erramos. Mas quando nós nos colocamos, certo, numa mudança total diante de Deus e propomos, eles vão perceber essa mudança e automaticamente eles vão, certo, ter uma mudança neles e vão querer aceitar esse Jesus que nós pregamos. Amém. A outra coisa que foi dita aí, eu gosto muito de falar sobre aprovado, reprovado, que o Josué disse. Eu gosto muito daquele texto lá de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, onde o apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Então, Jesus Cristo, quando ele foi para o deserto, ele foi passar por uma prova como nós passamos.
e ele foi aprovado. Que nós possamos ser aprovados, como diz o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, certo? Aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Isso que eu gostaria de deixar Obrigado. de tudo que nós estudamos nesta noite aí. Obrigado, Moacir. Obrigado pela presença aí, Moacir. Pastor Moacir. Eu gostei muito. Fui edificado com tudo que foi falado aí e realmente é sempre um aprendizado quando a gente conversa da palavra do Senhor, né? Sempre a gente está aprendendo, sempre está sendo edificado, sempre abençoado, né? Mas tá bom, eu estou contente de conhecer outros irmãos aí também, né? E quero que Deus os abençoe muito. E eu gostaria de propor um tema para a semana que vem. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim que no amor não há temor. Por quê? Correto. Irmãos, aprovam? O terceiro texto, meu irmão Moacir, o terceiro texto, eu só falei dois, o terceiro texto é 1 João 4, que eu ia citar, mas você não deixa? A gente fala semana que vem. Beleza. Estamos no mesmo pensamento hoje. Moacir, coloca isso no grupo e nós vamos estar aprovando Tá bom. a sua sugestão ou colocando uma outra. Reginaldo voltou, que bom. Voltei, fui lá. Sua carteira com rapidinho. muito mais dólares do que tinha? Não, o importante é o documento, senão eu não ia conseguir nem trabalhar amanhã, né? Eu já estava preparando para não trabalhar, porque eu dependo da carta para trabalhar, né? Jota, nós estamos nas colocações finais aí. Dá um bom sorriso aí. Eu quero dizer que é sempre uma alegria nessa época de todo mundo isolado, né? Cada um no seu quadrado, a gente ter essa alternativa aí que Deus te usou, Gervásio, para a gente poder estar chamando as pessoas. Esse tema do amor aí, do Moacir, eu gostei muito, mas eu também queria colocar um outro aí, para não que rivalize, apenas para ficar em segundo lugar. Não, coloca aí, irmão. O Jeremias 29:7. Jeremias 29:7 diz assim: procurai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eu, meus queridos amigos, dou um valor para a paz que vocês nem imaginam. Faço tudo possível para seguir a paz. E a santificação, logicamente, que é uma outra guerra, né? Mas eu tô nela também. Então, o tema é esse aí, né? A gente tem que ter paz e irradiar essa paz. Então, é um tema que também está ligado com o amor, né? Então, fica aí como segunda opção. Muito obrigado. A terceira opção, viu, Josué? O Morelli ia dar no começo, certo? E foi cortado. Morelli? Vamos ouvir, então. Morelli, vamos ouvir. Você sugeriu um assunto aí, meu irmão. Liga o microfone dele. Microfone. Morelli, microfone. Mariano, liga o microfone. Agora sim. Tá difícil ligar meu microfone. Não, eu acredito que não. Eu devo ter falado dentro de um assunto, não pensei em sugerir, não. De minha parte, eu estou achando ótimo aí os assuntos que vocês colocaram. Qualquer um deles aí vai ser edificante para nós. Tá bom. Ademir, colocações finais aí.
Irmãos, muito bom estar com vocês, aprendendo mais um pouco, hein? Que discipulado tremendo. Estou aqui me alegrando já com o Senhor. E os irmãos possam continuar sendo abençoados por Deus. Amém. Amém. Vamos estar orando por você também. Amém. Irmão Mariano. Oi. Oi, irmão Mariano. Pode falar, Cláudio. Tá aprovadíssimo o do irmão aí sobre o amor. Porque sem o amor, a nossa alma não tem a salvação, né, meu irmão? Está super aprovado o texto do irmão sobre o amor. Mas, vê se levanta umas perguntas lá, tá? No grupo lá. Ok. Reginaldo, fica com você a oração final, suas considerações. Ore pelo Ademir e agradeça a Deus pela restauração do pastor Edson Rodrigues. Né? Que bom ter o irmão aqui, com esse vozeirão aí. E glória a Deus. Hoje ele já está na biblioteca dele, ó. E vamos orar para o Ademir também superar logo esse probleminha aí. A gente vê ele aí naquela alegria de sempre, né? Obrigado, irmãos. Falou, Reginaldo? Colocação final e oração. Irmãos, o que os irmãos aí escolher do próximo tema também, eu acho que é bem-vindo, né? A gente tem esse vínculo aí de paz e amor entre os irmãos aí, como foi falado muito amplamente, e a gente tem que seguir nessa base mesmo, né? Jesus como nosso exemplo e procurar viver em paz com todos, né? O irmão Ademir, né? E incluir na oração, e mais o irmão... O pastor Edson, já agradecendo por ele estar ali. Já agradecendo. Irmão Edson e o Ademir, né? Isso. Irmão Edson, agradecimento. Edson Rodrigues. E o Ademir, pedir para que Deus restaure logo a saúde dele. Ele está melhorando, graças a Deus, mas vamos continuar orando. Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, Amém. em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, nós viemos aqui humildemente, Senhor, agradecer por essa rica, ó Senhor, reunião que nós estivemos aqui, reunidos com nossos irmãos, ó Senhor, e confiando, ó Senhor, no seu grande amor, é que nós te pedimos, ó Pai, pelo irmão Ademir, que venha restaurar, ó Senhor, tudo, ó Senhor, que possa estar pedindo ao Senhor essa restauração na vida dele, ó Senhor, que venha, ó Senhor, trabalhar, ó Senhor, na saúde, ó Senhor, não só física como espiritual também, ó Senhor Deus, para que ele possa ser, ó Senhor, completo, ó Senhor, na tua obra, ó Senhor, para que junto conosco, ó Senhor, nós possamos, ó Senhor, difundir, ó Senhor, esse amor tão grande que tu tens para nós, ó Pai. Ó Senhor, nós pedimos também pelo nosso irmão, ó Senhor, que está, ó Senhor, nos dando graça, ó Senhor Deus, neste dia, ó Senhor. E a todos os irmãos que não tiveram, ó Senhor, a oportunidade, ó Senhor, que tu venha, ó Senhor Deus, com a tua misericórdia, ó Senhor, com a tua preparação, ó Senhor, para nós, ó Senhor Deus. Nesta noite, ó Senhor, ó Deus de maravilha, Deus de conhecimento, ó Senhor, ajude-nos, ó Senhor, que nós possamos, ó Senhor, orar, ó Senhor, a Ti, ó Senhor, cada vez mais fervorosamente, ó Senhor, nesses últimos dias que nós contemplamos, ó Pai, neste mundo, ó Senhor, que o inimigo, ó Senhor, está trabalhando muitas vezes para levantar inimizade, ó Senhor, não só dentro dos nossos lares, ó Senhor, mas nas igrejas, ó Senhor, nos países, ó Senhor, onde a Tua palavra, ó Papai querido, ó Senhor, o inimigo tem trabalhado para que não possa chegar, ó Senhor, amplamente, mas nós sabemos, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Senhor, é quem trabalha, ó Senhor, meu Deus. Ó Senhor, Deus de graça, Deus de amor, nós pedimos, ó Senhor,
Elevamos, ó Senhor, nossos pensamentos, ó Senhor, a Ti, porque Tu és rico, ó Senhor, em conhecimento, e nós precisamos desse conhecimento, ó Senhor, para trilhar, ó Senhor, neste mundo, levando, ó Senhor, os Seus objetivos de salvação, não pelos nossos méritos, ó Senhor, porque o Teu Espírito, ó Senhor, é que convence o homem do pecado, ó Pai querido. E a todos os irmãos, ó Senhor, irmãs, ó Senhor, missionárias, ó Senhor, que estão no campo, passando às vezes por necessidade, mas não olhando para isso, mas olhando, ó Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Pai, abençoe, ó Senhor, a cada um dos seus filhinhos, ó Senhor, nesta noite, Senhor. E nos dê, ó Senhor, o descanso necessário para que nós possamos refazer as nossas forças, ó Senhor Deus. Amém. Com a Tua graça, ó Senhor. Pelo nome de vosso Filho Jesus Cristo, ó Senhor, eu lhe agradeço e lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Amém. Deus. Amém. Obrigado, irmãos. Abraço a todos. Bem. Obrigado, gente. Deus Boa abençoe. noite. Paz, Senhor. Para todos. Paz do Senhor. Obrigado, gente. Obrigado. Amém. Shalom.